Eu já ouvi muitas histórias de homens que subiram na vida. Histórias de esforço, de sacrifício, de noites sem dormir e manhãs que chegavam antes da hora. Mas essa que eu vou te contar hoje é diferente. Não porque o homem que está no centro dela fez algo extraordinário, mas porque o que ele fez era simples. Era tão simples que as pessoas ao redor dele não conseguiram enxergar. E quando finalmente enxergaram, já era tarde demais para fingir que sempre tinham enxergado. Essa história me foi contada por um vizinho antigo, um senhor de cabelos brancos que passava as tardes na cadeira da varanda, observando o movimento da rua como quem lê um livro. Ele me disse uma coisa que ficou comigo por muito tempo. Me disse que o maior perigo de uma vida apressada não é errar. É não conseguir ver o que está bem na sua frente. É passar anos inteiros olhando para o horizonte enquanto o que realmente importa está acontecendo a 2 passos de você, quieto, sem fazer barulho, sem pedir atenção. Foi exatamente isso que aconteceu no bairro onde ele viveu por mais de 30 anos. Foi exatamente isso que aconteceu com Adelino. Adelino tinha 52 anos e vivia numa das casas mais simples do bairro. Uma casa de bloco com reboco incompleto, portão de ferro com a pintura descascada nas bordas e um quintal comprido, onde cultivava algumas verduras e criava galinhas. Não tinha carro. Não tinha o telefone mais novo. Usava o mesmo par de sandálias por meses até o solado começar a se separar. Para quem passava rápido pela rua, Adelino era só mais um homem que a vida havia tratado com indiferença. Um homem sem brilho, sem destaque, sem história digna de ser contada numa roda de conversa. Mas para quem parava, para quem observava de verdade, havia algo diferente naquele homem. Adelino acordava antes do sol todos os dias. Não porque alguém mandava, mas porque aquele horário pertencia a ele, e ele sabia disso. Era o primeiro a abrir o portão da rua, o primeiro a cumprimentar o padeiro que passava no início da manhã, o primeiro a notar quando o vizinho mais velho do quarteirão não havia aberto a janela no horário de sempre. Ele não falava muito, preferia agir. E era exatamente esse silêncio que as pessoas confundiam com fraqueza, com falta de ambição, com ausência de perspectiva. Do outro lado da rua morava Reinaldo. Reinaldo tinha 48 anos, um carro trocado a cada 2 anos, uma voz alta e uma opinião formada sobre tudo. Era o tipo de homem que entrava num ambiente e imediatamente tomava o centro dele. As pessoas riam das suas piadas antes do final, concordavam com suas análises antes de pensar. Reinaldo havia construído toda a sua identidade em torno do reconhecimento dos outros. E quando esse reconhecimento faltava, ele resolvia da única forma que conhecia, diminuindo quem não o reconhecia. Adelino era o alvo preferido dessa diminuição silenciosa. Reinaldo nunca o atacava diretamente. Era o comentário jogado de passagem numa roda de bar, quase casual, quase sem intenção. Era a risada contida quando alguém mencionava o quintal de verduras. Era o modo como desviava o assunto toda vez que alguém começava a elogiar alguma coisa que Adelino havia feito. Com o tempo, esse veneno foi se espalhando pelo bairro sem que ninguém percebesse o momento exato em que atravessou da brincadeira para a crença. As pessoas não falavam mal de Adelino abertamente, mas também tinham parado de falar bem. Ele havia se tornado invisível de uma forma que é pior do que o desprezo declarado. O que ninguém sabia, exceto a mulher de Adelino, Graça, era que ele havia passado os últimos 8 anos guardando dinheiro com uma disciplina que beirava o incompreensível. Trabalhava como eletricista autônomo durante a semana e fazia pequenos reparos nos fins de semana, aceitando serviços que outros recusavam por serem pequenos demais. Cada real que sobrava ia para uma caderneta numa gaveta fechada à chave no fundo do quarto. Não falava sobre isso. Não se gabava. Graça às vezes tentava convencê-lo a renovar o portão que envergonhava um pouco quando as visitas chegavam. E ele respondia sempre da mesma forma, com aquela calma que ela havia aprendido a reconhecer como seriedade. Dizia que ainda não era hora, que quando chegasse a hora ela ia saber. Graça aprendeu a confiar naquele homem não por ingenuidade, mas porque em 23 anos de casamento, Adelino nunca havia prometido algo que não cumprisse. Os meses foram passando. As crianças cresceram. Alguns vizinhos saíram, outros chegaram. O bar na esquina trocou de dono, mas manteve as mesmas cadeiras plásticas. Reinaldo continuou com seu carro brilhante e suas histórias no centro das rodas.
Adelino continuou com suas sandálias gastas e seu portão enferrujado, acordando antes do sol, cumprimentando o padeiro, verificando se o vizinho doente havia tomado o remédio. E então chegou o período que o bairro inteiro chamaria depois de o tempo das mudanças. Primeiro veio a notícia de que Adelino havia comprado um terreno. Não qualquer terreno. Um terreno no limite da cidade, numa área que todos consideravam esquecida, distante dos centros, longe de qualquer movimento que prometesse valorização. Reinaldo soube da notícia numa tarde de sexta-feira e a comentou numa roda de 5 pessoas com aquela leveza de quem está confirmando algo que já sabia. Disse que terreno no fim do mundo sai barato mesmo, e que barato nem sempre é negócio. As pessoas concordaram com a cabeça porque era mais fácil concordar do que pensar. 2 meses depois, a prefeitura anunciou um projeto de expansão urbana. O traçado passava exatamente pela região onde Adelino havia comprado o terreno. Na quinta-feira seguinte ao anúncio, o valor estimado do terreno já era o triplo do que havia sido pago. Na sexta-feira, 3 pessoas que Reinaldo conhecia tentaram contato com Adelino para perguntar se ele toparia vender. Adelino não vendeu. Convocou um engenheiro, sentou com ele numa tarde de sábado na mesa da cozinha, abriu a caderneta guardada por 8 anos e começou a planejar a construção de um pequeno galpão comercial. A obra começou devagar, como todas as obras pagas com dinheiro real. Tijolo por tijolo, semana por semana, o bairro foi acompanhando a estrutura subir sem entender bem o que estava vendo. Alguns achavam que era casa, outros achavam que era armazém. Reinaldo dizia que era aventura de homem que não sabia o que estava fazendo com sorte que não mereceu. Mas a estrutura continuou subindo. Quando o galpão ficou pronto, quando as 3 salas foram divididas e as portas foram pintadas, Adelino recebeu propostas de 3 pequenos negócios do próprio bairro. Uma costureira que trabalhava em casa e não tinha mais espaço para as máquinas. Um rapaz que consertava eletrodomésticos na garagem do pai e precisava de um endereço para emitir nota. Uma mulher que vendia marmitas e queria montar uma cozinha comercial de verdade. Adelino alugou as 3 salas. O valor combinado dos 3 aluguéis, somados mês a mês, ultrapassou qualquer salário que Reinaldo havia recebido em qualquer mês da sua vida, de aparências bem cuidadas. O bairro levou algumas semanas para processar o que havia acontecido. Não era o tipo de coisa que se absorve de uma vez, porque exigia reconhecer que haviam estado errados por muito tempo. Alguns vizinhos chegaram com parabéns envergonhados, como quem estende a mão pedindo desculpa sem conseguir pronunciar a palavra. Outros simplesmente mudaram o tom nas conversas. Começaram a incluir o nome de Adelino com um respeito que chegava tarde demais para apagar o que havia sido construído nos anos anteriores. Graça observava tudo da janela da sala. Via os vizinhos chegando, via o marido recebendo e sentia uma mistura de orgulho e uma tristeza suave que ela não conseguia explicar direito. Não era tristeza pelo marido, era tristeza pelas pessoas, pela quantidade de anos que haviam precisado de um resultado concreto para enxergar um homem que estava ali o tempo todo. Reinaldo foi o que mais sofreu com essa inversão, não de forma visível, não em confronto público. Sofreu da forma mais silenciosa e mais pesada que existe, dentro de si mesmo, sem testemunha. Começou a perceber que as rodas de conversa que durante anos gravitavam em torno dele estavam mudando de centro. O nome de Adelino aparecia com mais frequência. As histórias sobre o galpão, sobre os locatários, sobre como o terreno havia sido comprado com dinheiro guardado ao longo de 8 anos calados, essas histórias circulavam com a admiração que antes era direcionada para ele. E o detalhe que machucava de um jeito que Reinaldo não conseguia parar de notar era que Adelino não havia mudado nada. Continuava acordando antes do sol. Continuava com sandálias simples. Continuava perguntando se o vizinho doente havia tomado o remédio. A única coisa que havia mudado era que as pessoas finalmente estavam olhando para o que sempre esteve ali. E isso, para Reinaldo, era insuportável, porque significava que o problema nunca havia sido Adelino. O problema havia sido o olhar de todos, inclusive o seu. Numa tarde de sábado, algumas semanas depois, Reinaldo atravessou a rua. Chegou com uma garrafa de refrigerante debaixo do braço e um sorriso que havia custado mais esforço do que qualquer coisa que ele havia comprado na vida.
Adelino o recebeu sem frieza, mas também sem efusão. Convidou para sentar na varanda. A conversa foi lenta no início, cautelosa dos dois lados, como dois homens encontrando o caminho de volta para um terreno neutro depois de muito tempo andando em territórios diferentes. Reinaldo fez perguntas sobre a construção, sobre os locatários, sobre como Adelino havia sabido da expansão da prefeitura com antecedência. E Adelino respondeu com calma. Disse que não sabia de nada com antecedência. Disse que havia comprado o terreno porque era o que o dinheiro guardado durante 8 anos alcançava, e que se a prefeitura não tivesse passado por ali, ele teria construído do mesmo jeito, só mais devagar. Reinaldo foi embora quando o sol começou a baixar. Atravessou a rua de volta com a garrafa vazia na mão, e alguma coisa pesada dentro do peito que ele não sabia nomear. Graça esperou o portão fechar do outro lado e perguntou ao marido o que havia sentido durante aquela visita. Adelino ficou um momento sem responder. Olhou para a rua e disse, com aquela voz baixa de quem não precisa de volume para que as palavras pousem com peso, que havia sentido pena, que um homem que precisou de resultado financeiro para aprender a respeitar o próximo era um homem muito pobre por dentro, independente do que tivesse na garagem ou na conta do banco. Graça não respondeu. Pegou a mão do marido e ficou em silêncio com ele, olhando para a mesma rua que ele estava olhando. Nos meses seguintes, o galpão foi crescendo em reputação. A costureira contratou uma ajudante. O rapaz dos eletrodomésticos começou a receber serviços de outros bairros. A mulher das marmitas dobrou o movimento em menos de 2 meses. Adelino observava tudo sem alarde. Cobrava o aluguel no dia combinado. Fazia os reparos necessários com as próprias mãos quando podia. Administrava com a mesma silenciosidade com que havia poupado, com que havia comprado, com que havia construído. Reinaldo nunca mais diminuiu Adelino numa roda de conversa. Não porque havia mudado completamente, mas porque havia percebido que a diminuição havia revelado mais sobre ele do que sobre o diminuído. A última vez que o velho vizinho me falou dessa história, eu perguntei o que havia acontecido com Reinaldo depois de tudo. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse que Reinaldo continuava lá, do outro lado da rua, com o carro ainda brilhante. Mas que havia algo diferente no modo como cruzava com Adelino agora. Uma hesitação. A hesitação de quem aprendeu que nem tudo que parece simples é simples, nem tudo que parece vazio está vazio. E então o velho vizinho virou para mim e fez uma pergunta que eu não soube responder na hora. Me perguntou quantas pessoas como Adelino eu havia passado na vida sem parar. Quantos homens e mulheres com gavetas fechadas à chave, com projetos silenciosos, com paciência que parecia fraqueza, eu havia deixado para trás porque a pressa não me deixou olhar direito. Eu não respondi, mas fiquei pensando na pergunta por muito tempo depois. E você que chegou até o final dessa história, talvez também queira se fazer essa mesma pergunta.